por exemplo, foi a primeira startup de jogos que participou do programa. Já participei do Startup CE também, como a primeira startup de jogos que participou do programa. Então, sempre eu era a pessoa que colocava o tópico jogos em uns lugares que não tinha nada a ver com jogos. E sempre rendia discussões legais. Então, isso marcou bastante o meu desenvolvimento profissional, de entender a perspectiva de quem não é de jogos sobre a nossa área e trabalhar essa empatia e trabalhar essa ideia para a gente conseguir desenvolver projetos legais. Então, esse é o gerente de projeto, então, com certificação de Scrum Product Owner, já fui bolsista de iniciação científica na parte de análise de projetos, esse tipo de coisa. Então, minha formação é pela Universidade Federal do Ceará, no curso de Sistemas e Mídias Digitais. Me defino, vamos dizer assim, como Game User Researcher. É uma área de atuação meio nebulosa dentro do desenvolvimento de jogos, mas é basicamente foco em User Experience, então, experiência de usuário voltado para jogos, como você entende o seu usuário, como você entende a pessoa que está interagindo com o seu produto, e proporciona para ela a melhor experiência possível. E eu coloquei especialista em games da Gameplan, mas o João já deu spoiler, então atualmente a gente está numa iniciativa de abertura da Gameplan aqui em Fortaleza. Não vou dar mais informações sobre isso, mas a gente vai ter umas coisas legais saindo nos próximos meses, inclusive provavelmente vagas, porque a gente vai precisar montar uma equipe bem interessante aqui para desenvolvimento de vários projetos, entre eles desenvolvimento de jogos. Então, vai ser um processo bem legal que vai acontecer aqui nos próximos meses e a gente espera conseguir contribuir bastante com o ecossistema. Além disso, enfim, presidente da Associação Cearense de Desenvolvedores de Jogos, faz 2 semanas, mas já atuei como diretor executivo da associação por 3 anos. Enfim, a minha relação é muito mais uma relação institucional, então me identifico bastante com o João nesse ponto. A nossa conversa é sempre muito de instituição para instituição, poder público, iniciativa privada, como trazer benefícios para o ecossistema. Então, tem essa brincadeira com a Abra Games, porque a gente tem essa proximidade com a Associação Brasileira. Já peguei muita briga com a galera da Abra Games, mas eles também já fizeram muitas coisas interessantes para a gente. Então, tem essa dinâmica. E eu vou começar com uma pergunta que talvez para os desenvolvedores ela possa soar um pouco ofensiva, mas é necessário fazer ela. Então, assim, devs que estão presentes, como é que vocês ganham dinheiro? Se vocês quiserem mandar no chat, se vocês quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. Eu queria que vocês respondessem essa pergunta. É sempre um caso complexo, principalmente para quem está começando, principalmente para quem, vamos dizer assim, está restrito ao Ceará. Porque assim, é uma situação, às vezes a gente olha para um lado, para o outro, fica, tá, a gente subir. É, é uma coisa complicada. Eu vi que o Feitosa estava aqui no chat. Feitosa, como é que você ganha dinheiro? Com game dev? Ai, ai. Vamos lá. Então, vamos avançando. Por que essa é uma pergunta complicada? Áudio. Áudio é uma parte legal. Inclusive, saudade de sound designers. É uma galera muito rara aqui em, em Fortaleza, no Ceará como um todo. Então, assim, essa é uma pergunta complicada, principalmente para quem está começando a desenvolver jogos, porque a gente costuma começar o desenvolvimento de jogos, a gente costuma iniciar com um sonho, ou com um objetivo muito muito perfeito, no mundo ideal. Então, vou criar o meu jogo super artístico, minha obra de arte, vou vender ele e vou fazer sucesso. Então, é sempre essa mentalidade de quem está começando, mas é complicado. Assim, é muito comum que a maioria dos desenvolvedores, quando esteja começando, faça isso muito mais por amor, muito mais por vontade de realmente estar desenvolvendo jogos do que necessariamente pela questão financeira. Então, isso inclusive gera situações bem complicadas. Enfim, a gente tem ótimos talentos que não conseguem se desenvolver ou que não conseguem continuar na indústria exatamente por essa questão financeira, principalmente se você não tem tanta experiência. Então, a gente entra naquele negócio meio ovo e galinha, tipo, como é que eu consigo dinheiro na indústria? Você precisa ter experiência para ser contratado. Como é que eu consigo experiência
você vai ter que trabalhar em coisas que não vão te dar dinheiro. Então, é sempre um negócio difícil. Mas, enfim, o game dev ele tem algumas opções bem interessantes. Assim, sempre que a gente está começando, vai ser ótimo, assim, de verdade. Assim, existe uma necessidade muito grande de profissionais de áudio, porque as empresas normalmente não têm um. E a gente tem, sei lá, 2 ou 3 profissionais de áudio para atender a demanda inteira do Ceará. E, de verdade, assim, não é uma proporção justa, porque só que em Fortaleza a gente deve ter pelo menos uns 20 e poucos grupos de desenvolvimento. No estado todo a gente tem para mais de 60. Então, é um negócio meio complicado. Mas, enfim. Normalmente, quando você está desenvolvendo, pensando em empresa, mais do que na perspectiva do freela, quando você está desenvolvendo, você tem, em linhas gerais, 4 vertentes que você pode seguir. Você tem a vertente do desenvolvimento autoral. Então, a ideia de você criar jogos, de você desenvolver projetos que sejam propriedades intelectuais próprias, enfim, que você consiga colocar para frente isso, comercializar por conta própria. A gente tem a vertente do outsourcing, do external development, que eu vou falar um pouquinho melhor dela daqui a pouco, mas a ideia é que você está desenvolvendo partes de projeto para outras empresas, normalmente outras empresas de jogos. Então, é um pouquinho diferente, por exemplo, do desenvolvimento terceirizado, quando a gente fala em geral, mas também tem essa possibilidade. A gente tem a pivotagem, que não é bem uma atuação do game dev, mas é basicamente aquela situação em que você precisa sair do dev para fazer outra coisa da sua vida para ganhar dinheiro. Então, desenvolvimento de software, atuar na academia, ou enfim, ser professor de algum curso relacionado ao desenvolvimento de jogos, ou ter uma profissão que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, por exemplo, o André, CEO da Gameplan, que o João mencionou, a formação dele é biólogo, então muito tempo do começo da vida dele foi atuando em biologia, enquanto ele tinha um trabalho, o primeiro trabalho dele, nesse caso, trabalhando com jogos, foi na Microsoft, né? Microsoft Brasil. Então, rola essa situação que é bem engraçado, mas a gente conhece várias pessoas do ecossistema que trabalham com coisas totalmente nada a ver. Então, trabalha, sei lá, ensinando história, enfim, trabalha com advocacia, trabalha com qualquer outra coisa, contabilidade, etc., mas não é necessariamente a atuação principal dele como desenvolvedor. Então, tem isso e tem isso muito, principalmente se você é empresa. E você tem a terceira vertente, que é o desenvolvimento de jogos para clientes ou desenvolvimento terceirizado, enfim. Que é quando você literalmente pega um projeto inteiro e você desenvolve ele para alguém. E aí, cada uma dessas vertentes é interessante porque elas têm uma visão própria. Então, as pessoas elas costumam ver cada uma dessas possibilidades de uma forma diferente. O desenvolvimento autoral é um caso bem interessante. Normalmente, as pessoas pensam na fama que isso pode dar. Então, tipo, eu vou desenvolver meu projeto, vou ser reconhecido como um profissional foda. Vai ter a questão da criatividade, então eu vou conseguir tirar do papel as ideias que eu tenho, eu vou conseguir criar o meu jogo dos sonhos. O meu jogo indie vai ser premiado na GDC, o meu jogo indie vai ser premiado no Game Awards, o meu jogo vai sair na capa do IGN, o meu jogo vai, enfim, ele vai bombar de todas as formas possíveis, e essa é a visão geral que as pessoas têm sobre o desenvolvimento autoral. Infelizmente, é um caminho bem difícil, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso mais para frente. Sobre o outsourcing, é um caso bem interessante. Assim. O outsourcing, ele é menos difundido, então é muito mais difícil que as pessoas elas lembrem que o outsourcing existe. Pegar, por exemplo, uma Guerrilla Games da vida que desenvolveu Horizon Zero Dawn, a galera pensa do tipo, não, o projeto todo foi desenvolvido dentro deles e tal, então, tipo, todos eles, sei lá, no estúdio, com centenas de milhares de pessoas, praticamente, para conseguir fazer um negócio tão foda quanto aquilo. Mas, na verdade, não. Boa parte dos projetos AAA, eles são desenvolvidos por empresas de outsourcing. Então, a gente está falando, no caso do Horizon Zero Dawn, de desenvolvedores que estão na Indonésia, de desenvolvedores que estão na Índia, desenvolvedores que estão no Brasil, por exemplo. Então, boa parte da modelagem do Horizon Zero Dawn 1 foi desenvolvida pela Cocu, que é uma empresa de Recife, do Thiago Freitas, inclusive. Então, é uma situação que às vezes a gente não imagina que está acontecendo. Então, Horizon 1 foi desenvolvido pela Cocu, esses assets, assim, então, assets visuais do jogo, animações, etc., foram feitos por eles. E vai sair Horizon Zero Dawn 2, a Cocu nega veementemente, na verdade nem nega
confirma que está envolvida, mas todo mundo sabe que ela está. Então, enfim, fica aí o spoiler também, o Coco vai estar desenvolvendo Horizon Zero Dawn 2, óbvio. E o outsourcing ele tem algumas características, então é uma questão muito de especialização. Você pode trabalhar como outsourcer, como esse prestador de serviços, sendo um freela, por exemplo, tá? Fazer outsourcing de áudio, por exemplo, como exatamente foi colocado. O outsourcing de áudio ele funciona muito bem, outsourcing de animação, outsourcing de ilustração, etc. Funciona muito bem para você tratar de estúdios indie. Então, você, por exemplo, conversar com um estúdio que tem, sei lá, suas 10, 15 pessoas, mas não tem aquela sua especialidade, que tem a necessidade de desenvolver coisinhas um pouco menores e tal, e você pode ajudar. Então, tem sempre essa possibilidade. Mas quando a gente fala de External Development, a XDS, por exemplo, que é o External Development Summit, o maior evento de External Development do mundo, a gente está falando de coisas absurdas. A gente está falando literalmente de uma empresa que é especializada em fazer modelagem tridimensional e ela tem 200 modeladores tridimensionais. Ela tem 150 animadores, ela tem, sei lá, um corpo de quase 400 pessoas que eles são extremamente especializados em uma tarefa específica. Então, às vezes, as pessoas nem mesmo consideram elas como empresas de desenvolvimento de jogos, porque talvez elas não tenham um game designer, elas não tenham um programador, em alguns casos, elas não tenham, enfim, profissionais que consigam lidar com o processo como um todo. Elas são bastante específicas e elas são quase como uma linha de montagem. Então, é uma questão, o outsourcing está muito ligado à especialização, quando a gente fala realmente desses projetos maiores. A especialização, ele está muito ligado à questão de muitos profissionais, profissionais do mesmo tipo de trabalho. Está muito ligado a ganhar em dólar também, o que é uma ótima coisa. Então, os trabalhos em outsourcing, normalmente, eles são pagos em dólar, o que para quem está no Brasil é super vantajoso. Então, você pega hoje um projeto de outsourcing, o valor brasileiro ele está 5 vezes menor do que, por exemplo, um projeto nos Estados Unidos. Então, faz muito sentido você colocar esses projetos para cá, para a Índia, para a Indonésia, para as Filipinas, etc., porque são mercados com câmbio favorável nesse sentido. Então, é bem interessante você ganhar em dólar, você ganhar, sei lá, 5 vezes o valor normal para um trabalho desses. E ele tem uma peculiaridade que, normalmente, quem trabalha com outsourcing ou external development nesse tipo de porte, sempre ou algumas vezes está trabalhando com AAA e não pode contar. Então, existem acordos de confidencialidade que são severos em relação a isso. É muito comum, por exemplo, para empresas maiores, que existam parte dos projetos que eles não podem nem sair do espaço físico ou da IP daquele escritório, por exemplo. Então, sei lá, são salas com chave biométrica, são salas que tem um IP restrito, que você não pode acessar o conteúdo delas por outro lugar através de acesso remoto, enfim. É um negócio super, super complexo, que na época de pandemia, por exemplo, agora pegou pra caramba. Então, a gente tem casos de empresas que eles não puderam adotar o home office, pelo menos integralmente, exatamente por causa dessa questão de você precisar necessariamente estar trabalhando naquele espaço, porque os termos de segurança e confidencialidade da empresa para quem você está trabalhando não permitem. Então, os caras não permitem que você leve, por exemplo, arquivos para o seu computador pessoal. Então, o outsourcing tem dessas características. E aí a gente tem a pivotagem. Então, tipo, a noção de pivotagem ela é muito fazer outras coisas que não são desenvolvimento de jogos. Então, a gente, por exemplo, para quem trabalha com digital, o caminho que acontece muito é o desenvolvimento de software. Então, eu não desenvolvo jogos, mas eu desenvolvo softwares. Eu desenvolvo softwares, um aplicativo, alguma coisa com personagemzinho, com algumas animações, com um grau de interatividade. Continua não sendo jogo, mas eu estou fazendo alguma coisa. E, acima de tudo, uma obtenção de cliente para pagar minhas contas. Então, é muito comum, quando a gente fala principalmente das empresas, vamos dizer assim, que já estão um pouco mais consolidadas no mercado, mas ainda não se sustentam integralmente com jogos, delas falarem do tipo, cara, os clientes são para pagar as contas, a gente precisa dos clientes, a gente precisa de desenvolvimento de software para bancar as contas do nosso dia a dia, mas o que a gente queria realmente é fazer game dev. Então, tipo, a nossa equipe realmente queria se dedicar a trabalhar com desenvolvimento de jogos. E aí o que fica muito na cabeça de quem segue esse caminho de pivotagem é aquela ideia do tipo, tá, eu vou trabalhar com os clientes e tudo mais, mas eu vou fazer game dev no meu tempo livre. E, cara, você nunca tem tempo livre. Então, é uma coisa que você tem que colocar isso na cabeça. Se você segue por esse caminho, ou quando você segue por esse caminho, normalmente você não vai ter tempo livre para desenvolver esses projetos.
Então, tem empresas, sei lá, que mesmo do Ceará, que tem casos de projetos que estão, sei lá, rodando aí há quase 5 anos, porque elas não conseguem avançar com esse projeto por causa da questão dos clientes. Então, é uma situação bem exótica, vamos dizer assim, porque a galera realmente não consegue ajustar o tempo, não consegue fazer as coisas para conseguir conciliar as duas coisas, o que é normal. Então, no final das contas, se você tem empresa, o teu foco é pagar suas contas, o teu foco é pagar os teus funcionários, o teu foco é trabalhar exatamente para conseguir ter sustentabilidade. Então, a parte game dev do independente, por exemplo, do autoral, ela fica um pouco em segundo plano. E aí a gente tem o desenvolvimento de jogos para clientes. E aí, normalmente, as pessoas têm essa reação. Elas ficam tipo, pera, que, como assim? Dá realmente para desenvolver projetos de jogos para cliente, tipo, para pessoas jurídicas. Dá para desenvolver um jogo que não vai sair na Steam, que não vai sair diretamente na Google Play e tudo mais, que não é um IP que eu estou desenvolvendo? E sim, dá. Existe essa possibilidade. E isso é uma possibilidade bem interessante. E é uma possibilidade que é muito explorada por várias empresas. Então, a gente tem situações de grandes empresas mesmo, que elas trabalham com desenvolvimento de projetos para clientes. E são projetos de jogos. Ela não está pivotando, ela não está, por exemplo, desenvolvendo um software, ela não está desenvolvendo um sistema de cadastro, não está desenvolvendo nada nesse sentido. Ela está trabalhando com o desenvolvimento de jogos, mas o foco dela são clientes que normalmente querem um jogo para um outro propósito. Então, é até o que a gente chama de jogos de propósito alternativo, que é um termo que a gente utiliza para contrastar com os jogos de desenvolvimento autoral, que tem normalmente uma proposta voltada para o entretenimento, aquela ideia do jogo ele tem um fim em si mesmo, etc. Toda a questão de game studies. Mas quando a gente está falando de jogos para clientes, normalmente a gente está falando de jogos de propósito alternativo. Então, jogos que eles têm outras finalidades, que não sejam somente o entretenimento, apesar de que, se você está buscando jogos, normalmente o entretenimento está envolvido de alguma forma. Então, o que é a natureza dessa prestação de serviços, vamos dizer assim? Cara, desenvolver jogos para clientes, ele une dois lados, vamos dizer assim. Ele une o design de jogos e ele une o desenvolvimento de negócios da prestação de serviços. Então, são duas coisas que individualmente as empresas elas não costumam fazer juntas. Então, por exemplo, o design de jogos, quando você está desenvolvendo autoral, é muito comum que você tenha um alto foco, obviamente, no projeto que você está desenvolvendo. Então, no projeto da sua propriedade intelectual, nas questões narrativas, mecânicas, enfim, etc., tudo para conseguir atingir o teu objetivo, o teu sonho em relação ao escopo daquele projeto. Isso é um lado. E normalmente você não tem foco no desenvolvimento de negócios. Então você não para, por exemplo, no meio do teu desenvolvimento e pensa, tá, como é que a gente vai fazer para, sei lá, pegar um novo cliente? Não, não existe isso. Você não tem cliente quando você está trabalhando exclusivamente com desenvolvimento autoral. Então, todo o rolê de desenvolvimento de negócios, ele não faz sentido. E por outro lado, quando você está pivotando 100%, quando você está realmente imerso na prestação de serviços, normalmente a sua questão não se envolve mais com jogos, não se envolve mais com design de jogos. Você coloca alguns elementozinhos, então você coloca um personagemzinho, você coloca uma animação, você coloca alguma coisa, mas isso não está envolto em um design de jogos propriamente dito. Então você não está pensando naquilo como uma proposta de jogo, você está pensando nesses elementos somente como aditivos a uma coisinha legal que você pode fazer em relação ao teu projeto. Então, é muito louco quando você une essas duas áreas, porque normalmente uma não é a especialidade da pessoa que está fazendo a outra. Então, normalmente, quem está focado no autoral patina muito na parte de desenvolvimento de jogos e vice-versa. Aliás, na parte de desenvolvimento de negócios. E quem está desenvolvendo prestação de serviços, quem está fazendo projetos pivotando, etc., patina muito na parte de desenvolvimento de jogos em si, porque não está tão acostumado assim, não tem essa vivência. E querendo ou não, é uma coisa necessária você ter uma certa constância, até de prática técnica. Então, essa é uma natureza exótica da prestação de serviços para clientes quando você está desenvolvendo jogos. E aí a gente tem essa situação que é bem interessante. Assim, quando você está desenvolvendo para um cliente, o teu foco ele precisa estar necessariamente na solução que você vai entregar para ele. Então,
Diferente do desenvolvimento de jogos autorais, por exemplo, que o teu foco está muito ligado na proposta de jogo que você está estabelecendo, naquele escopo de projeto, na narrativa que você quer contar, nas mecânicas que você quer experimentar, na estética que você quer trabalhar. Nesse caso, não. É uma solução que você precisa entregar para um cliente como se fosse um software. Da mesma lógica, vamos dizer assim. Então, a questão é que a lógica da prestação de serviço se mantém. A ideia de você estar lá para atender uma demanda externa se mantém. Por outro lado, as ferramentas, a parte técnica e o projeto que você vai utilizar são do desenvolvimento de jogos. Então, sei lá, fazendo uma analogia muito, muito rasa nesse caso, é como se alguém te pedisse, sei lá, o desenvolvimento de uma planilha e ao invés de você trabalhar com Java, ao invés de você trabalhar com C, ao invés de você trabalhar com linguagem de baixo nível, você vai trabalhar com artefatos de jogos, você vai trabalhar com mecânicas de jogos, então, você vai trabalhar com rolagem de dados, você vai trabalhar com sistemas procedurais, você vai trabalhar com narrativa, você vai trabalhar com estéticas, você vai trabalhar com N coisas para solucionar aquele problema. E existem vários problemas que podem ser solucionados dessa forma. Então, esse é o ponto, talvez esse seja o ponto-chave, porque ele quebra muitos paradigmas, tanto de quem desenvolve, quanto de quem é um cliente em potencial. Deixa eu passar aqui para o seu slide. Tá, beleza, mas e aí? Qual é a importância disso no final das contas? Então, sei lá, eu quero desenvolver jogos autorais, mas, tipo, eu não estou muito ligado em trabalhar com desenvolvimento para outras pessoas, entendeu? Eu não quero, sei lá, atender uma farmácia, eu não quero atender uma agência de publicidade, eu não quero atender uma indústria, eu não quero atender essa galera. Então, tipo, por que eu deveria me importar com isso? Então, tem motivo para se importar, especialmente se você tem uma empresa. Tem um dado bem interessante, que é um levantamento que a No More Robots fez em 2019. Eles são uma publicadora, mas também tem uma base de conhecimento bem legal em relação ao desenvolvimento de jogos como um todo. Eles fizeram esse estudo em 2019, publicaram, na verdade, esse estudo em 2019, de uma comparação que eles tinham feito em 2018. Então, em média, só para vocês terem noção, e aí vou pegar a Steam como um benchmarking disso, porque normalmente é a visão de quem está começando para desenvolvimento autoral. Normalmente, em média, os jogos da Steam eles vendem 1.500 cópias no Year One, ou seja, no primeiro ano fiscal desse jogo, no primeiro ano de vida desse jogo, ele vende aproximadamente 1.500 cópias. Essas 1.500 cópias, nessa pesquisa levantada em 2018 e 2019, elas equivaliam a um faturamento aproximado de US$ 16.000. E só para constar em relação a isso, essa quantidade de cópias, então essas 1.500 cópias, elas representam 70% a menos do que no ano anterior, então entre 2017 e 2018. Em 2017 e 2018, um levantamento parecido apontou que as desenvolvedoras indie elas tinham aproximadamente 5.000 cópias vendidas no período de um ano. Então, já no outro ano, esse valor caiu 70%. E o impacto disso em faturamento foi de 47% na relação ano a ano. Então, esse é um dado bastante preocupante. Por quê? Porque quando a gente está pensando na sustentabilidade do desenvolvimento autoral e a gente olha para esses valores, a gente fica, cara, 16 pau, assim, US$ 16. Beleza, contando uma cotação de 1 para 5. A gente estaria falando de aproximadamente R$ 75.000, um pouquinho mais. R$ 75.000 é válido, tipo, é dinheiro suficiente para eu manter o meu estúdio de desenvolvimento de jogos, tipo, considerando esse retorno humano? Cara, não. Sim, R$ 75.000, se a gente for pensar para um estúdio de 4 pessoas ganhando um salário ok, literalmente dá para pagar as contas, acabou. E aí a gente tem ainda outras questões. Então, por exemplo, esses US$ 16.000 são uma contagem que a No More Robots fez nos Estados Unidos. Se a gente está falando do Brasil, por exemplo, a gente sofre por um negocinho chamado bitributação. Então, existe o revenue share da Steam ou de qualquer outra plataforma, enfim, que é a fatia de dinheiro que eles pegam do faturamento do projeto. Essa fatia de dinheiro, ela, sei lá, no caso da Steam, 30%. Então, esses 70% restantes eles vão passar vamos dizer assim, pelo fisco americano. Então, você vai ter um débito de impostos em relação a isso.
E quando ele foi enviado para o Brasil, como o Brasil e os Estados Unidos não possuem um acordo de comércio bilateral, não especificamente para isso, você vai ser taxado de novo. Então, assim, na prática desses US$ 16.000, cara, você vai ficar com 10 pau, mais ou menos, 12 pau, alguma coisa assim. E aí, de novo, você multiplica isso por 5, apesar do câmbio estar super favorável, e no máximo você consegue pagar as contas e vai ter que diminuir o salário da equipe. Então, é muito complicado você se manter atualmente somente com o desenvolvimento de jogos autorais, porque você tem uma situação que, numa plataforma como a Steam, por exemplo, que tem um lançamento de quase 1.000 jogos um espaço de, enfim, ela tem lançamento de 1.000, 1.200, 1.400 jogos muito rápido. A gente está falando de uma concorrência absurda. Isso porque a gente não foi para o mobile. Então, no mobile, a gente tem, sei lá, 200 jogos, 300 jogos sendo lançados toda semana. É uma coisa imbecil. Alisson, Hum. esse faturamento sofreu uma redução de 47% YOY. O que é isso? YOY é um termo que a gente... É basicamente um acrônimo para year over year. Então, é tipo ano a ano. É um termo que a gente usa só para acelerar realmente as coisas, para não ter que escrever ano a ano, enfim. Mas quando vocês derem uma olhada nisso, significa que, por exemplo, esse faturamento ele sofreu uma redução, nesse caso, de 47% da análise que foi feita em 2017, 2018 e 2018 e 2019. Então, se ele se manter, 2019, 2020 vai haver uma nova redução de 40 e poucos por cento, mais ou menos, em relação ao faturamento dos jogos. E isso acontece por vários fatores. Nesse caso específico do No More Robots, eles identificaram outros fatores, então a pesquisa é super interessante de dar uma olhada, mas eles identificaram, por exemplo, fatores como a precificação dos jogos. Os jogos na Steam dos desenvolvedores independentes estão sendo vendidos mais barato do que eles estavam sendo vendidos antes. Então, é uma situação meio estranha, mas faz sentido, se vocês pararem um pouco para pensar, de que os jogos eles estão mais baratos. Por eles estarem mais baratos, eles passam uma mensagem de valor agregado menor para o consumidor, e por passarem uma mensagem de valor agregado menor para o consumidor, eles se misturam com a ralé de jogos que está sendo lançado na Steam. Porque, de verdade, apesar do Greenlight ter sido uma ferramenta complicada da Steam gerenciar, porque era uma ferramenta, de fato, que era bem obscura em relação à submissão de projetos, a forma de submissão hoje da Steam por submissão direta, ou seja, você submete o jogo, paga $200, 100, $200, acho que é $100, na verdade, você paga $100 e o teu jogo vai para a loja. Então, isso permitiu que, em um curto espaço de tempo, muita porcaria fosse lançada na Steam. E quando eu falo muita porcaria mesmo. Tem muito jogo ruim lançado na Steam todos os dias. Toda semana a gente tem uma leva de jogos ruins que simplesmente não são notáveis. Então, o que você faz é você ter jogos que podem até ser bons, mas eles estão sendo vendidos por um valor menor do que eles deveriam. Eles se misturam com esses projetos ruins, e no final das contas o consumidor não dá atenção para eles. O algoritmo da Steam enterra esses jogos, a quantidade de cópias vendidas vai ser ainda menor e a quantidade de faturamento vai ser ainda menor. Então, isso é um ciclo vicioso que daria uma outra conversa de 4 horas sobre o modelo de negócios da Steam, como isso é prejudicial para o desenvolvedor independente. Mas, por hora, eu acho que vale a gente colocar esses dados com o objetivo de fazer com que os desenvolvedores entendam que o desenvolvimento autoral não é simplesmente tive uma boa ideia, desenvolvi a minha boa ideia com um certo grau de qualidade, coloquei ela para jogo, coloquei ela para ser vendida numa plataforma de varejo e necessariamente ela vai ter sucesso. Então, não são só boas ideias que fazem um jogo de sucesso. A gente tem N outras coisas que impactam isso. Então, na Gameplan, por exemplo, a gente trabalha muito com clientes que estão nesse período que a gente chama de go-to-market. Então, tipo, eles têm um jogo que está prestes a ser encerrado o processo de desenvolvimento deles e eles querem fazer o lançamento do produto. É muito comum que o maior problema que a gente tem dentro do nosso trabalho por causa desses clientes é que os caras passaram 1 ano e meio desenvolvendo o jogo, eles querem lançar o jogo daqui a 3 meses e eles têm, por exemplo, zero trabalho de desenvolvimento de comunidade. Então, são 3 meses de um trabalho desgraçado que tem que ser feito para conseguir comunidade para aquele jogo, para fazer com que ele tenha o mínimo de sucesso no lançamento dele,
para os algoritmos da Steam não enterrarem ele dentro da leva de outros jogos que saem, para que ele tenha uma vida útil maior, para que ele consiga um faturamento maior, etc. Então, isso é um dos erros crassos quando a gente está falando de desenvolvimento independente. É você ter somente um monte de gente técnica que está pensando somente na qualidade do projeto e tudo mais, o que é legal, mas ao mesmo tempo você não tem a visão de mercado. Então, quando você perde a visão de mercado, acabou. Não adianta. O jogo pode ter super qualidade, mas se ele não tiver uma ação de marketing legal, não tiver um desenvolvimento de comunidade legal, ele vai fracassar. Assim, sei lá, 99% de chance dele fracassar. E você até pode lembrar de tipo, não, sei lá, Undertale viralizou, Stardew Valley viralizou, Fall Guys viralizou, enfim, N jogos viralizaram e tudo mais. Tá, beleza, mas eles são um jogo de uma taxa amostral de 5 mil, 6 mil, 7 mil jogos que foram lançados mais ou menos naquele intervalo. Então, cara, é surreal achar que o seu jogo vai ser um em 7 mil, um em 8 mil, um em 10 mil, sem o trabalho devido, entendeu? Então, bom, passado o momento tapa na cara desse slide, que é basicamente essa ideia, a gente vai para o próximo, que, enfim, tá, desculpa, eu tapa na cara, foi mal, gente. Eu juro que eu não lembrava. Primeiro, jogos indie, em média, têm uma chance muito baixa de fazerem sucesso. Então, isso precisa estar na cabeça de qualquer desenvolvedor de jogos, e isso não é pessimismo, isso é realismo. Sério, assim, tipo, não é que isso seja irreversível, mas você precisa ter consciência de que o seu jogo não é um floquinho de neve especial que vai receber atenção só porque ele é bom, porque não é assim que acontece. Então, jogos indie média têm uma chance muito baixa de fazer sucesso. Quando eles possuem um mínimo de vendas, esse valor não costuma ser o suficiente para cobrir custos operacionais. Então, de novo, assim, quando você fala, por exemplo, vamos colocar um caso hipotético de um estúdio daqui do Ceará. Se você tem um projeto que você está desenvolvendo há, sei lá, 2 anos, por exemplo, com uma equipe de 4, 5, 6 pessoas, porque é uma equipe totalmente indie, de uma galera que não está recebendo salário, está realmente fazendo aquilo por amor e tal, e tem toda essa visão de desenvolvimento de projetos, enfim, e você lança o teu jogo. E, sei lá, o teu jogo, ele conseguiu um milagre, e de verdade, assim, isso é uma exceção muito pesada, ele conseguiu o milagre de faturar 100 pau. Ele conseguiu o milagre de faturar 100 mil. Cara, 100 mil é dinheiro pra caramba. Sim, 100 mil é dinheiro pra caramba. Tipo, se eu tivesse 100 mil reais nesse momento, eu ficaria muito feliz. Sei lá, tipo, compraria tudo de sorvete, porque tá caro, tá calor pra caramba hoje aqui em Fortaleza. Mas, cara, 100 mil para um desenvolvimento de 2 anos. Então, significa que você tem mais ou menos 50 mil por ano. Tá, ok, é bem mais baixo. É verdade. Agora, 50 mil para uma equipe que trabalhou durante 12 meses e uma equipe de 6 pessoas. Então, cara, a gente começa a entrar num negócio com valores bem mais complicados de conversar. Então, assim, mesmo nesses casos, mesmo quando você pensa do tipo, não, mas a equipe não estava recebendo salário e tudo mais, eu não tive custo, se você tiver com essa mentalidade para desenvolvimento de jogos, você não vai conseguir desenvolver de fato um estúdio sustentável. Então, isso é muito problemático. Então, você vai entrar numa situação do tipo, tá, eu tenho que basicamente trabalhar com a minha equipe em regime de trabalho escravo. É isso. Então, tipo, a galera não vai ganhar nada e somente quando o jogo for vendido a gente vai pensar em dividir esse dinheiro. Cara, não é assim que funciona. E mesmo se funcionasse desse jeito, os valores são baixos demais para qualquer pessoa. Para qualquer adulto minimamente funcional, ele ter o mínimo de sustentabilidade com isso. Então, isso precisa estar no consciente da galera. E existe uma diferença muito grande entre desenvolver jogos como hobby e manter um estúdio. Então, é muito diferente você estar nessas duas situações. Quando você desenvolve jogos como hobby, você não tem uma série de responsabilidades que você teria se você fosse um profissional de desenvolvimento de jogos, ou mais ainda se você fosse o dono de um estúdio, se você fosse o sócio de um estúdio, porque as suas dores de cabeça elas vão crescendo exponencialmente. Até esse ponto ficou claro para todo mundo. Se quiserem mandar no chat, abrir o mic, enfim, que aí eu dou uma continuada no rolê. Mas vocês entenderam a pegada? Até agora, o tapa na cara e tudo mais? Tá massa, cara. Eu estou cheio de hematomas aqui. Complicado. Massa. Então vamos lá, vamos passar para o próximo.
Tá, então assim, cara, façam a matemática e aí vocês pensam se realmente faz sentido isso para a vida de vocês ou não. Enquanto desenvolvedores de jogos, enquanto pessoas que trabalham com desenvolvimento em algum nível, que querem trabalhar com desenvolvimento de jogos. Pensem nisso e fica esse recadinho no coração de vocês para vocês verem o que é mais legal. Mas beleza, então eu quero desenvolver jogos autorais, então eu percebi que de fato isso é necessário para minha empresa. Se eu quiser me manter, se eu quiser que ela seja sustentável, eu preciso arranjar outras fontes de receita que não seja meu jogo na Steam, meu jogo na Play Store, enfim. Tá, legal. Então, quais são os desafios? Quais são as principais questões? Quais são os principais problemas que você tem que levar em consideração em relação ao desenvolvimento de jogos para terceiros? A gente começa com um desafio técnico ou um desafio de design, na verdade os dois, que é a questão de que é muito comum que desenvolvedores de jogos eles não estejam acostumados a solucionar problemas. Em que sentido? A abordagem do desenvolvimento de jogos padrão, quando a gente está falando de game design, quando a gente está falando de desenvolvimento indie como um todo, que a gente carinhosamente, mas não tanto, chama de indie garagem, que é aquele indie que está no fundo do porão dele querendo criar, sei lá, a nova Supergiant, por exemplo. Esse é um desenvolvimento muito mais orientado à criatividade. Então, é tipo, eu tive uma ideia foda de desenvolvimento de jogos, eu vou criar esse projeto, eu vou fazer das tripas coração para fazer ele com a maior qualidade possível e eu vou lançar esse jogo. Ah, mas beleza. Qual é o problema disso? O problema disso é que você não está trabalhando com soluções de problemas. Literalmente, assim, você não está... Apesar de que você tem questões de design, você tem questões de balanceamento, são coisas muito mais voltadas para a sua visão do projeto. Então, tipo, como eu enxergo que o meu jogo vai ficar bom ou não. Ao contrário de você trabalhar orientado a uma solução de problemas, entender o que eu preciso fazer para atingir aquele objetivo de design, ou o que eu preciso fazer para que o jogo fique com esses parâmetros de qualidade. Normalmente, quando você trabalha como indie, ou como indie garagem, você não tem essa noção. O teu foco não é solução de problemas, o teu foco é criativo. Então, quando eu falo sobre game design, normalmente nas minhas palestras sobre game design, eu costumo bater muito na tecla disso. O designer de jogos, ele não é um cara criativo, ele é um cara técnico, ou ele precisa ser um cara técnico. Porque se ele for um cara criativo, ele vai estar esperando a ideia cair do céu para que ele consiga desenvolver alguma coisa. E se ela não for boa, só Deus sabe quando a próxima ideia vai cair. Então, não é assim. Você tem que entender, você tem que ter formas de instigar a sua criatividade orientada a uma solução. Se chama design de jogos, não se chama arte de jogos. Game art, art game, etc., é outra história. E, literalmente, arte game é quando você pega essa inspiração e você cria um jogo baseado nela. E aí ele é um jogo todo metafórico, ele é um jogo todo com significados por trás, que o jogador não precisa entender, que ele vai despertar um sentimento, e é arte. E é bonito e é maravilhoso. Perfeito. Mas quando você está trabalhando com desenvolvimento de jogos, profissionalmente, você está trabalhando com design de jogos. E design é solucionar problemas para alguém. Essa é a definição clássica de design, que está associada à definição clássica de projeto, que está associada à definição clássica enfim, de gerenciamento, de todas as outras coisas que estão relacionadas com isso. Então, você está lidando com um universo muito diferente. Mas, enfim, existem formas de você desenvolver jogos independentes, ou existem formas de você desenvolver jogos autorais orientados à solução de um problema? Existe. Essa é outra conversa, eu não vou me aprofundar nela, mas eu sou bastante defensor de você aplicar metodologias lógicas de design para a definição do design do seu jogo e para a elaboração de todos os outros artefatos, etc., que você vai precisar. Então, isso fica para uma outra hora, mas é uma conversa bastante interessante. Como você transformar a criatividade do design de jogos em uma ação técnica, em tecnicalidades, literalmente, em você estar tá orientado a objetivos, e você estar tá orientado a KPIs, enfim, esse tipo de coisa. E aí, por causa disso, por causa dessa diferença de visão, normalmente as pessoas elas têm dificuldade para fazer essa transição. As pessoas elas têm dificuldade para conseguir atender demandas de um cliente. Porque projetar jogos para um cliente é diferente de você projetar jogos autorais. Então, você precisa, na maior parte dos casos, entender qual é o problema daquela pessoa e orientar o seu trabalho a resolver aquele problema. Não simplesmente ter um insight criativo, alguma coisa do tipo. E, sei lá, tirar uma solução, sabe lá Deus de onde. Porque não é assim que funciona para desenvolvimento de negócios ou para desenvolvimento de projetos
para terceiros. O segundo desafio que a gente costuma ter é o desafio de negócios. Então, é um desafio relacionado a negócios e comunicação acima de tudo. Porque, diferente do desenvolvimento autoral, vai ser necessário que você tenha dedicação à comunicação para fazer prospecção e fechamento de negócios. O nome que a gente dá para isso é BizDev. Então, é todo o desenvolvimento de negócios, literalmente, o business development do projeto, que vai ter que ser orientado para você buscar novos clientes. Por quê? Porque você não desenvolve projetos terceirizados sem o terceiro. Então, você não desenvolve para clientes sem você ter o cliente. Um caso de exceção em relação a isso, que algum de vocês pode querer levantar, é a questão do que a gente chama de white label. O white label, ele é basicamente um projeto que pode receber qualquer cara. Então, sei lá, ele é um projeto genérico que ele pode receber a cara de um cliente X, de um cliente Y, de um cliente Z. Você pode colocar a marca dele nos lugares tal, tal e tal, e esse é basicamente um produto de prateleira que você consegue tirar do desenvolvimento de projetos terceirizados. Mas o white label ele tem as suas limitações, óbvio. Então, tipo, não é... A sua empresa ela não vai desenvolver 50 white labels que vão atender quase todas as necessidades possíveis dos clientes, para quando o cliente aparecer, você conseguir colocar esse projeto para frente. E mesmo se fosse esse o caso, existe a grande possibilidade de aparecer um cliente com uma demanda que você não conseguiu cobrir. Então, você vai ficar meio do tipo, tá, vou precisar então criar um negócio do zero. Então, essa é uma questão. E a necessidade do desenvolvimento de negócios é porque você precisa prospectar clientes. Então, você precisa ir atrás de pessoas que estejam interessadas nos seus serviços. Para isso, você volta a uma lógica muito parecida do desenvolvimento de software, você volta a uma lógica muito parecida da prestação de serviços como um todo. Então, tipo, não é você que quer desenvolver uma coisa legal e tudo mais para alguém. É alguém que precisa que você desenvolva alguma coisa para ela. Então, para isso, existem dois esforços muito grandes, que é exatamente você, primeiro, encontrar essas pessoas, ou essa pessoa que esteja interessada e tudo mais, e que possa ser um cliente potencial. E segundo, você conseguir comunicar para ela as possibilidades, dado a ideia de que ela não vai estar acostumada com jogos solucionando os problemas do dia a dia dela, você tem que apresentar as possibilidades dos jogos para resolver os problemas dessa pessoa. Então, sei lá, o dono de um supermercado, o cara tem 30 anos de tradição, enfim, ele tem muito tempo já de comércio, ele é totalmente tradicionalista, você vai ter que dar um jeito de chegar para ele. E você vai ter que mostrar para ele do tipo, tá, jogos podem ser uma alternativa para o seu negócio. Então, sei lá, desenvolver um jogo sobre o seu supermercado pode ser um negócio legal, desenvolver um jogo que associa a marca do seu supermercado a valores positivos de marketing pode ser legal, fazer iniciativas gamificadas pode ser legal. Então, toda essa questão são coisas que vocês precisam levar em consideração porque, enfim, são situações que necessitam de um trabalho a mais que o autoral normalmente não teria. Então, normalmente o autoral não liga muito para essa questão de desenvolvimento de negócios. Em muitos casos ele não precisa. Então, esse é um ponto que também é um desafio bem grande. O próximo desafio, ele é um desafio de gerenciamento barra organização. Então, normalmente a prestação de serviços faz com que o estúdio trabalhe com mais de um projeto por vez, o que exige maior organização e meios de gestão mais eficientes. Então, quando você é um indie, supondo que você realmente não pega projetos por fora, quando você é um indie, você costuma desenvolver um jogo por vez. Então, eu estou desenvolvendo esse jogo, o ciclo de desenvolvimento dele é de 6 meses, é de um ano, é alguma coisa nesse sentido. E eu vou começar esse jogo, terminar esse jogo, lançar esse jogo, e eu vou pensar no meu próximo jogo. E aí eu vou fazer as coisas uma de cada vez. Eu não vou atropelar tudo. A não ser que você seja um estúdio muito grande, que você pode ter equipes que se dão ao luxo de trabalhar em projetos em paralelo, você não vai fazer isso. E mesmo estúdios grandes, quando eles estão comprometidos com o desenvolvimento de um jogo, eles estão comprometidos com o desenvolvimento de um jogo. Então, por exemplo, a BioWare. A BioWare, quando ela desenvolve um Dragon Age da vida, quando ela desenvolveu o Anthem, quando ela desenvolve qualquer jogo nesse sentido, ela está comprometida com o desenvolvimento daquele jogo. A EA, que é a empresa mãe dela, não. A EA ela tem a BioWare, ela tinha a Maxis, que, enfim, ela fechou, ela tem todas as outras divisões dela de desenvolvimento de jogos. Então, a EA ela tem que gerenciar vários produtos, mas a BioWare só tem que gerenciar um. O produtor da BioWare provavelmente vai estar totalmente imerso nos problemas e nos desafios que estão aparecendo
por causa da demanda sei lá, do Anthem, por exemplo, da 57ª atualização daquele jogo, para ver se ele fica bom de alguma forma, sei lá. Muito menos com o que está acontecendo, por exemplo, com a equipe do FIFA. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. E isso é uma questão para ficar entendido. Então, é um desafio que, às vezes, as empresas de desenvolvimento normalmente não têm, essa paralelização de trabalho. Existem mecanismos de gestão interna, existem mecanismos do tipo, vou entregar tal coisa nesse sprint, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. X coisas. Então, tipo, eu vou estar ocupado com coisas do meu projeto, mas é o mesmo projeto. Então, isso é muito diferente de, por exemplo, você estar em uma empresa que está desenvolvendo 3, 4 projetos ao mesmo tempo. Que o game designer da equipe, ele está literalmente preocupado em escrever 3 GDDs, que um é um jogo de estratégia, o outro é uma gamificação, que vai ser um board game, e o outro projeto é, sei lá, tipo, um simulador utilizando VR. Então, é muita informação que precisa ser gerenciada ao mesmo tempo, e a equipe precisa estar preparada para isso. 7 horas, beleza. Então, existe mais um desafio também, que é o desafio de moral e o desafio de interesse. Um grande desafio para criar um ambiente onde você possa fazer desenvolvimento para terceiros é que você não trate ele como uma coisa pior do que o desenvolvimento de jogos autorais. É muito comum, e de verdade, assim, é uma coisa que chega até a ser problemática. É muito comum que desenvolvedores de jogos olhem torto para desenvolvimento de jogos terceirizados. Então, tipo, não, eu não vou atrás de, sei lá, de uma indústria, eu não vou atrás de um mercado, eu não vou atrás de um prestador de serviços X, sei lá, de uma empresa de serviços X, para desenvolver jogos para os caras, porque desenvolver jogos autorais é chato. Olha, desenvolver jogos terceirizados é chato. Ou porque, sei lá, eu não quero aquela ideia do tipo, eu não quero estar submetido à marra criativa de ninguém. Ou eu, enfim, X coisas em relação a isso. De verdade, esse é o comportamento mais tóxico que você pode encontrar no desenvolvedor de jogos. Porque é literalmente um comportamento que não leva em consideração a sustentabilidade do seu próprio estúdio. E aí, falando talvez um pouco de forma capitalista, enfim, se você é um desenvolvedor de jogos, um profissional de desenvolvimento de jogos, que isso é um estúdio bem mais exatamente. Então, assim, se você é um profissional de desenvolvimento de jogos, se você é um programador, se você é um designer, se você é um ilustrador, e você não gosta de trabalhar para projetos especializados, mas você trabalha porque você está sendo contratado para isso, cara, tudo bem. Ganha teu dinheiro, seja uma pessoa feliz, ou tente ser uma pessoa feliz, e quando aparecer uma oportunidade melhor, pule para ela. Então, monte seu portfólio, mais jogos para terceiros também contam como jogos no seu portfólio. Inclusive, várias grandes empresas têm jogos terceirizados no seu portfólio, no Brasil e fora do Brasil. Então, faça isso. Se você é um empresário, se você é, sei lá, sócio de uma empresa, se você é dono de uma empresa, se você quer ter uma empresa, você tem essa mentalidade, você está sendo irresponsável. Você não está tendo maturidade para levar a tua empresa para frente, você está agindo como uma pessoa que, acima de achar que não depende disso, está achando que as pessoas que estão com você não dependem disso. Então, assim, se você literalmente está entrando num sonho, entre aspas, de desenvolver jogos, você tem uma equipe de mais 4, 5 pessoas que confiam em você para conseguir tocar esse barco para frente, e você nega de cara as possibilidades do desenvolvimento para terceiros, ou sei lá, se você se junta ao coro do resto da equipe para dizer, não, desenvolvimento de jogos terceirizados é chato, não quero trabalhar com isso, você está sendo irresponsável com a sua empresa e você está sendo irresponsável com as pessoas que confiam em você. Então, de verdade, assim, se você faz esse tipo de coisa, precisa de uma melhoria de maturidade. Você precisa de mais maturidade, mais profissionalismo e mais competência. Porque, de verdade, o desenvolvimento de jogos para terceiros, desenvolvimento terceirizado, etc., ele é uma ótima oportunidade de criar projetos muito bons se você tem um mínimo de competência na área que você atua. Se você é um game designer minimamente competente, você vai entender formas de criar um projeto realmente legal baseado nas restrições do seu cliente. Porque, no final das contas, design é isso. Design é uma coisa que você precisa trabalhar dentro de várias restrições. E os melhores designs, eles costumam surgir de projetos que têm as maiores restrições, porque você encontra soluções criativas para abordar aquele problema. Então,
Tipo, sei lá, achar que você não consegue desenvolver um jogo para terceiro porque você não tem noção de como abordar um supermercado, uma indústria, algo desse tipo, provavelmente é um sinal de pouca competência técnica como desenvolvedor de jogos na área que você atua. E assim, se não é a tua praia e se a tua empresa está conseguindo desenvolver jogos autorais e se sustentar com isso, passa. Tipo, bem legal. Desconsidera tudo isso que eu falei. Porque, assim, no final das contas, tudo não tem a ver com ego, não tem a ver com preferência do que eu quero ou não fazer, ou não tem a ver com certo ou errado. Tem a ver com sustentabilidade de empresa. Se a sua empresa não consegue se sustentar somente com autoral, qualquer opção que não seja autoral precisa entrar no seu radar. Se a sua empresa consegue, se você, sei lá, tem uma estrutura da Supergiant, por exemplo, que consegue passar 5 anos desenvolvendo Hades, cara, de verdade, assim, você está pouco se ligando para qualquer desenvolvimento para terceiros que possa aparecer na sua frente. Porque não é o Superfio, você não tem necessidade disso. E se está todo mundo ganhando dinheiro em dia, é isso que importa. Bom, mais um momento mini tapa na cara. Tudo bem para todo mundo, posso passar. Podem mandar no texto, podem, enfim. Tá show, Alisson, tá show. Massa. Ai, vou ter que pegar mais água. Enfim. Vamos para a próxima. Tá, então, o que fazer? O que as pessoas estão atrás? Como é que eu começo? E, sei lá, eu ainda não acredito que tem gente que paga por isso. São normalmente perguntas que surgem quando a gente entra nessa espiral do tipo, tá, vamos desenvolver projetos terceirizados. Então, vamos lá, como é que é esse rolê? Quais são as oportunidades, vamos dizer assim, quais são os tipos de jogos? Primeiro, a gente tem um grande guarda-chuva, que são guarda-chuva de jogos sérios. O termo jogo sério, ele é uma variação do termo de jogos de propósito alternativo, e ele se aplica a todo tipo de jogo que possui um objetivo externo a ele mesmo. Na área de Game Studies, que é a parte que a gente estuda teoria de jogos, enfim, fora a parte da matemática, que se chama teoria dos jogos, mas teoria de jogos ou historiografia de jogos, etc., a gente costuma dizer que jogos de entretenimento ou brincadeiras, eles são o que a gente chama de autotélico. Ou seja, eles têm um fim em si mesmo. Eles têm um propósito em si mesmo. E aí, quando a gente está trabalhando com jogos sérios, é exatamente o contrário. São produtos que eles não têm um fim, eles não têm um propósito em si mesmo. O propósito deles é diferente. Então, exemplos disso são jogos educativos, são advergames, por exemplo, porque eles não têm propósito em si mesmo. Eles não têm propósito de ser divertido, ou eles não têm propósito do jogador finalizar. Então, tipo, o objetivo do jogo educativo é o jogador finalizar o jogo educativo? Não. O objetivo do jogo educativo é a pessoa entender aquilo que o jogo educativo está passando para ela. Da mesma forma, o advergame. O objetivo do advergame é a pessoa chegar ao final do advergame? Não. O objetivo do advergame é você conseguir transmitir aquela mensagem institucional da empresa para o consumidor. Então, advergame, para deixar claro para todo mundo, é o que a gente chama de jogos de publicidade. Então, são jogos que são feitos normalmente para transmitir uma mensagem institucional ou que fazem parte de uma ação de marketing maior. Então, o, o GIF, por exemplo, dessa apresentação é tipo, usa o Pepsi Man. O Pepsi Man ele era um jogo de PlayStation 1. Então, ele é bem antigo mesmo. Acho que foi lançado em 99, 98, alguma coisa assim. E ele é um exemplo de advergame. Então, tipo, cara, ele é um negócio mais surtado da vida. Ele é literalmente um cara que tomou uma lata de Pepsi e ele corre pela cidade, joga um runner de obstáculo, e ele corre pela cidade atrás de mais latas de Pepsi, de máquinas de Pepsi, tem que se desviar de carro, pular a cerca, entrar em casa. É um negócio super surtado. Mas no período em que ele foi lançado, as vendas da Pepsi aumentaram. Então, esse é um exemplo clássico de advergame. Existem vários outros. Assim, o Burger King ele tem vários exemplos de advergame. Cheetos fez várias ações de advergame. Empresas que não necessariamente miram os jovens, por exemplo, como a gente pode colocar nessa categoria. Assim, pessoas que, sei lá, a partir dos seus 16 anos ou um pouco mais acima, adultos, jovens adultos, também fazem advergames. Então, assim, é super comum que isso exista. E isso costuma ser bastante efetivo. Então, costuma, inclusive, em alguns casos, ser mais barato do que ações promocionais tradicionais. Se a gente vai falando, por exemplo, de ações promocionais em televisão. E aí você só pega, por exemplo, sei lá, o custo que você vai ter para vincular uma propaganda de 30 segundos no horário nobre de uma rede de TV, e
e você converte esse mesmo custo em desenvolvimento de um advergame mais verba para fazer aquisição de usuário. Cara, os jogos, eles compensam muito, muito, muito mais. Porque, de verdade, você vai pegar todo esse dinheiro e você vai converter em produto de cauda longa que vai poder ser utilizado por muito tempo. Então, é muito mais impactante do que 30 segundos, independente de ser horário nobre, independente de, sei lá, você estar vinculando esse negócio na Globo, em qualquer outro lugar, entendeu? Porque, no final das contas, o impacto somando o desenvolvimento do produto, mais a questão da aquisição é muito maior. O único problema nesse caso é que você tem um tempo de, o que a gente chama de downtime, que é maior. Então, tipo, você tem aquele tempo entre a elaboração da estratégia e a execução que demora mais do que uma propaganda, que basicamente você tem que fazer o processo de filmagem, etc., roteiro, esse tipo de coisa, e lançar. Então, essa é uma das possibilidades, trabalhar com jogos sérios dentro dos jogos educativos, advergame e outras categorias afins é uma possibilidade. A outra possibilidade que a gente tem é trabalhar com simuladores. Então, assim, simuladores eles estão dentro da categoria de jogos sérios, na verdade, dentro da categoria de jogos de propósito alternativo. E eles são produtos que eles usam a interatividade para a prática de alguma atividade, normalmente focado em experimentação segura. E não necessariamente eles possuem outras dinâmicas de jogos. Então, por exemplo, a gente sempre tem uma discussão sobre simuladores são jogos ou não. Cara, para algumas pessoas eles podem ser, para outras pessoas eles podem não ser, porque trabalhar com simulação é basicamente você pegar um ambiente de interação normalmente digital, mas ele pode ser analógico, e você trabalhar isso, quando é o caso do digital, normalmente ele tem dinâmicas muito parecidas com o de jogos. Então, sei lá, você pega o simulador do Detran para direção. O simulador do Detran para direção é um jogo? Cara, não. Assim, ele não é considerado oficialmente um jogo, pelo menos. Por outro lado, se você pega, por exemplo, um caso como esse do GIF, onde você está jogando provavelmente um jogo de Fórmula 1, com todo o aparato de um carro de Fórmula 1 real, ele é um simulador, mas ele também é um jogo. Então, é o tipo de caso onde você tem esse rolê, assim, tipo, tá, ele é um jogo, ele não é um jogo, quais as características ele tem como jogo, quais as características que ele não tem. Mas, enfim, abstraindo isso, o objetivo de um simulador normalmente é propor uma interatividade para a prática de alguma atividade. Então, vamos supor, você está fazendo um prospect para uma indústria que precisa fazer uma prática mais eficiente de treinamento para utilizar um determinado equipamento, que, sei lá, custa mais do que todo o quadro de empregados dessa indústria. Sei lá, custa seus 100 mil, 200 mil reais para ser adquirido. E aí você pega a galera que nunca mexeu com isso. E aí o que, você vai fazer? Você vai colocar literalmente a galera para meter a mão em um aparelho de 200 pau? Cara, você não vai. E aí para isso existem os simuladores. Então você usa sistemas de simulação, você pode usar várias tecnologias para isso, para você conseguir fazer com que aquela pessoa interaja com aquele mecanismo, enfim, aquele sistema, de uma forma segura. Então, o foco da simulação é exatamente que ele seja uma experimentação segura. Ele permita que você erre, ele permita que você perceba o seu erro e que você entenda e como fazer a correção desse erro. Então, Alisson, Oi. porque assim, no começo aqui da apresentação, o Alisson falou que está com um problema de saúde. Tu quer dar uma pausa agora para beber uma água, fazer alguma coisa? Eu estou percebendo Som que 7. Minha voz tá meio ruim. isso. Tu quer, tu, Pode quer, tu, tu ser. quer dar uma pausazinha agora de 5 minutos para beber uma água e voltar? Pode ser. Aí a gente faz 2 pausas de 5 minutos. Pode ser. Porque Pode está ser, sem muito, porque problema. tá muito nítido. Eu peço desculpa, viu, pessoal? A gente está quebrando aqui um pouco o protocolo, mas é porque ele está numa situação diferente, né? E eu já É um conheço um negócio meio pouco complicado. a figura e sei que ele não está 100% confortável. Então, ele vai beber uma água, vai tomar um remédiozinho ali, vai no banheiro e vai voltar melhor. Aí é o seguinte, a gente volta para cá, vamos dar 7 minutos, a gente volta para cá 19h20 em ponto. Que horas tem no teu relógio aí, Alisson? 7 tá certo. 19h13? Travou tua internet.
Bem, vamos fazer assim, galera. 19h20 a gente está aqui de volta, beleza? Eu acho mais sustentável. Vamos preservar o nosso palestrante, porque eu preciso que ele fique vivo por muito tempo. Tá bom, galera? Me deem o ok de vocês no chat. A Comba falou ok. Então, pronto. Então, 19h20 estamos de volta, beleza? Até já. Ah, Tá falhando a internet, Alisson. vocês estão me ouvindo, né, gente? Só para garantir que aqui caiu rapidinho. Caiu, mas pronto. Tá Não, ok. mas voltei. Então, Voltou. Eu falei para as é, pessoas, para a gente dar um intervalo 19, e voltar às 19h20. eu ouvi tranquilo. Então, tô indo lá tomar uma água rapidinho e já volto. Valeu. Até daqui a pouco, pessoal. Estamos todos aí? Podemos retomar? Tá melhor, Alisson? Tá tudo bem? Alisson deu uma pequena travadinha aí. Não sei se é só para mim. Tá. É, Pronto, agora melhorou. consegue me mandar Ó, tá travando outro de tipo, novo, por favor? cara. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, Tá. Então, tá um pouco inconstante. deixa eu ver aqui se eu faço o hotspot pelo celular. Acho que fica mais estável. Eu espero. Separar. Tá, beleza. Tá me ouvindo tranquilo? Uhum. Tá, então, João, tu tá como host, né? Me passa ele para eu conseguir transmitir a tela, por favor. Passei, viu? Seguindo. Então, tá todo mundo vendo a tela? De novo? Tá ok agora. Tá, beleza. Bom, então, como eu tinha comentado antes, a questão dos simuladores é muito de você utilizar coisas que são nativas de jogos para a gente conseguir apresentar um ambiente de experimentação segura para as pessoas que estão testando. Então, isso não tem a ver somente com a parte gráfica, apesar de que normalmente é isso, e aí a gente vê muito, por exemplo, simuladores em realidade virtual, realidade aumentada, esse tipo de coisa, porque eles utilizam exatamente essa parte da modelagem tridimensional e da animação dos jogos para conseguir trabalhar esses simuladores. Mas não precisa ser só isso. Então, a gente pode ter, por exemplo, simuladores que eles trabalham com algoritmos, que eles vão, enfim, emular um determinado contexto, alguma coisa assim. Então, algoritmos de comportamento que eles vão fazer com que uma pessoa, um indivíduo dentro daquele sistema seja simulado para você fazer predições financeiras ou para você fazer alguma coisa relacionada à parte de clima, enfim. Existem N possibilidades em relação à questão da simulação. E tudo depende, no final das contas, de você conseguir atender essas demandas e criar um ambiente que ele seja verossímil para a pessoa. Então, tipo, a simulação, ela não como é que a gente pode dizer? A simulação, ela não é uma simplificação somente. Então, tipo, sei lá, tem vários jogos que a gente brinca que são simuladores de fazenda. Então, sei lá, o Farm Simulator e tudo mais. Mas a questão dele se enquadrar como simulador é ele conseguir transmitir essa experiência de forma segura e que ela seja útil fora do jogo. Então, por isso ele está categorizado como um jogo de propósito alternativo. Então, sei lá, ele tem uma experiência de interação que você consiga, por exemplo, passar 40 horas praticando em um simulador de um carro, por exemplo, e você conseguir pegar aquele mesmo modelo de carro e você vai conseguir
ter um mínimo de noção de como é que ele funciona, e você vai conseguir tirar ele do lugar, você vai conseguir dirigir com ele, etc. E isso pode chegar até níveis absurdos. Então, a gente tem, por exemplo, a Microsoft com o Flight Simulator, que é um jogo já de vários anos, que tem suas versões constantemente atualizadas. E o Flight Simulator ele é um simulador que faz literalmente uma cabine de vários modelos de aviões. Então, uma pessoa, o Flight Simulator, inclusive, ele é indicado para quem está fazendo escola de pilotagem e tudo mais para aviação comercial. Então, você literalmente tem a noção de todos os botões, todos os comandos, todas as coisas que vão funcionar e não vão funcionar em, sei lá, um Boeing 747 ou um Airbus ou qualquer outro tipo de avião. E não só isso. Ele é ainda mais preciso nesse caso, especialmente falando do Flight Simulator novo, que saiu no passado, eu acho que no passado, que ele tem um grau de simulação tão grande que ele permite você simular as viagens, pousos, aterrissagens em aeroportos reais do mundo. Então, os aeroportos eles são realmente modelados, eles estão em distâncias reais, eles estão, enfim, o mundo dele é uma simulação quase que perfeita na perspectiva de um piloto de aeronave. Então, você vai conseguir, por exemplo, sair daqui de Fortaleza, você vai chegar no aeroporto de Guarulhos, e o teu processo de chegada e saída vai ser igual ao de uma pessoa que, sei lá, de um piloto comercial, de um voo, de uma TAM da vida, que fez o mesmo trajeto de um avião real. Então, isso é bastante interessante. Óbvio que quanto mais complexos sejam os simuladores, mais caro a gente está falando, porque são desenvolvimento de jogos pequena, envolvem N especialistas no trabalho de engenharia, em muitos casos de desenvolvimento de tecnologias novas, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade bastante interessante. Ok, só para constar. Arisson, não E está aí, João, muito se quiser bom. abrir o áudio. Não está muito bom, cara. Tá realmente cortando bastante. Se você quiser, assim, Tá, se você, tentar por aqui. exemplo, quiser desligar aí o teu roteador, reiniciar e tal, seria bom. E você entra de novo, eu te coloco como co-host aqui, novamente.